Salve, salve, investidores! Vamos dar uma olhada no balanço patrimonial da Magazine Luiza. Eu tô com esse dashboard que eu utilizo para analisar os balanços e com ele a leitura fica muito mais fácil, né? Vou estar dando uma olhada aqui nos principais indicadores. Começar pela receita, né? Então aqui eu tenho todo o período, desde 2012 até o último balanço processado, 31/3/2022. Enfim, houve até uma queda, né, de receita, né, de um trimestre para o outro. Porém, a receita ela tem aumentado nos últimos anos, né? Principalmente no período de pandemia, né? Antes a receita aqui estava na casa dos 4, 5 bilhões, né? Agora ela está na casa dos 8, 9 bilhões. Praticamente dobrou, né? Teve um crescimento muito grande, né, da sua receita, principalmente a online, né? Então, nesse período de pandemia, a empresa investiu bastante, né, no mercado online, né? E a pandemia acabou acelerando esse processo de digitalização, né, das suas vendas. Então, mesmo com as lojas fechadas, a empresa conseguiu manter um certo nível de venda, né? E a receita ela vem crescendo nos últimos anos. Em alguns períodos ela tem até uma queda, né, o que é normal. Porém, no longo prazo ela acaba tendo um crescimento, né? Agora tem que ver se esse crescimento ele vai se manter, né? E é o desafio agora para a companhia, né? Normalmente quando a companhia dobra de tamanho, né, os desafios ficam maiores também. E é nítido aqui no patrimônio líquido. Você vê que ela dá uma olhada no período antes da pandemia. Ela sai de um patrimônio de 3 bilhões para um patrimônio praticamente de 11 bilhões, né? Quase 12 bilhões aqui. Ativo circulante, passivo circulante. Então, com esse dashboard aqui, você consegue olhar, né, todos os ativos, passivos, que está um resumo não, aqui está todos os resultados do balanço. Então, item por item aqui você consegue visualizar que o resultado antes da tributação. Inclusive, na minha opinião, o que vem derrubando a cotação, que o resultado antes da tributação e o lucro também, né? Lucro, prejuízo no período, cadê? Também vem caindo, negativo, inclusive. Inclusive o pior resultado da companhia nos últimos anos. Aqui todos os ativos, né? Então você tem os dados também dos ativos da companhia. Ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo total. Os que estão zero aqui é porque no balanço está zero, né? Então ele não tem nenhum dado aqui a processar. Caixa equivalente a caixa. Passivo circulante, passivo não circulante, passivo total, passivo com partes relacionadas, enfim, todos os dados relacionados ao passivo da companhia você consegue encontrar aqui também, nesse gráfico. E fica bem dinâmico, né? Você consegue fazer uma análise individual e também uma análise comparativa. Ativo circulante, deixar aqui com passivo circulante. Passivo circulante. Dá uma olhada na precificação do ativo. Aqui é um modelo que eu uso de precificação.
que já tem a expectativa futura, né, do retorno desse ativo já com um prêmio, né, de risco do mercado. Por enquanto esse prêmio é negativo, então a expectativa futura de retorno desse papel ele é negativo. Está na casa dos 9% negativo. Ele tem um beta de 1,71, um beta até alto. E a sua volatilidade anual está em torno de 73%. Né? Então esses são os riscos aqui do ativo. Então você tem a comparação, né, com o índice Bovespa e o prêmio, né, de risco do mercado que por enquanto está negativo nesse ativo. Né? Dá uma olhada aqui no trimestre. Então, como o próximo balanço a ser divulgado vai ser do segundo trimestre, então eu tenho uma comparação aqui do segundo trimestre, né, de 2019, 2020, 2021 e a projeção para 2022. Né? Então aqui receita e lucro, né, e o resultado antes da tributação. Então eu trabalho com a análise do período e também com a projeção. Né? Aqui eu gosto de deixar também o último trimestre para você também ter essa comparação, né? Do último trimestre com o próximo trimestre. Em receita aqui você tem até uma projeção de crescimento, né? Normalmente tem tido esse crescimento, inclusive, né? Então, 30 de 6 de 2019, receita 4 bilhões 308 milhões. 30 de 6 de 2020, receita 5 bilhões 568 milhões, ou seja, um crescimento. 30 de 6 de 2021, receita 9 bilhões e 13 milhões. O último balanço processado foi de 8 bilhões 762 milhões e agora tem a projeção do próximo balanço a ser divulgado, que é de 10 bilhões 861 milhões. Eu gosto de trabalhar com esse modelo de projeção, né? Que você consegue ver, né, para que caminho que a companhia tá indo, né, os rumos da companhia. E você vê muito no mercado, o resultado veio acima do esperado ou veio abaixo do esperado, então eles trabalham com esse modelo de projeção. Né? Então aqui pelo menos você consegue, além de ter uma projeção para o próximo balanço, você também consegue ver se o resultado foi bom ou não. Então um resultado muito acima do esperado, né? Digamos que aconteça aí um resultado bem acima mesmo do esperado, então a gente tem como projeção aqui 10 bilhões 861 milhões, de repente veio 15 bilhões, então você sabe que esse resultado veio muito acima do esperado, né? Então o resultado veio bom. Né? Ou em contrapartida, né? Você tem uma projeção aqui de 10 bilhões de receita e veio 5, né? Então veio horrível, né? Então veio bem abaixo do esperado, enfim, você consegue ter essa leitura também, né? Além de ter a projeção, quando você tem um resultado, se tem uma diferença, você também consegue ter uma análise em relação ao andamento, né, de todo esse processo. Então aqui, de um trimestre para o outro, conforme a nossa projeção, né? Você tem uma projeção aí de crescimento de 20% da receita. E de um trimestre para o outro você consegue, né, ter um crescimento aí de 23%. Né? Ou seja, em relação a 31 de 3 de 2022 para 30 de 6 de 2022, né, você tem uma projeção aí de crescimento de 23%. Em relação ao lucro, é um pouco diferente, né? A empresa está vindo com resultados ruins. A projeção aqui que eu tenho é de um prejuízo aí por volta dos 114 milhões. Então vamos dar uma olhada em como que vem sendo esse balanço. Né? De um lado você tem uma receita até que cresce, mas de outro lado você tem um lucro que ele está diminuindo, né, a cada período. Então no 30 de 6 de 2019 você teve um lucro de 386 milhões.
Já no 30/6 de 2020, você teve um prejuízo de 64 milhões. 30/6 de 2021, você já teve um lucro de 95 milhões. Você não, né? A companhia. A companhia teve um lucro de 30/6 de 2021 de 95 milhões. E a projeção agora para esse ano é de um prejuízo de 114 milhões. Agora de um trimestre para o outro. Então aqui nós temos 31/3. Então foi no último trimestre o prejuízo foi de 161 milhões. E agora você tem uma projeção aqui de um prejuízo de 114 milhões, ou seja, até uma melhora, né? Uma diminuição desse prejuízo, né? Então você também consegue enxergar que há uma perspectiva de melhora, né? Embora continue com prejuízo, né? A projeção aqui é de um prejuízo menor do que o trimestre passado, porém em relação ao mesmo período do ano passado, que a companhia teve um lucro aí de 95 milhões, né? Então para esse ano a projeção é que seja um prejuízo. Resultado antes da tributação, a mesma coisa. Então aqui no período de falar todo o período, né? Então 30/6 aqui de 2019, você tem 539 milhões, né? Um resultado até bom. 30/6 de 2020 já teve prejuízo, 123 milhões. E 30/6 de 2021, um lucro de 30 milhões. Agora no último balanço, 31/3 de 2022, prejuízo de 347 milhões. E para esse próximo balanço, a projeção é de 298 milhões de prejuízo. Ou seja, se vier um resultado abaixo desse aqui, vai ser pior, né? Então a projeção, não que ela vai acertar, né? Mas é um indicador de acordo com números que nós temos, né? Então você vai também fazendo uma projeção de cenário e a perspectiva é que, né, esteja em torno disso, né? Se vier um resultado abaixo disso, eu já vou saber que veio pior, né? Que veio ruim. Se vier acima, o resultado vai vir bom, considerar bom, enfim. Então, aqui nesse dashboard você consegue, né, trabalhar com esse modelo de projeção, o que eu gosto muito, porque acaba te dando uma visão, né, mais ou menos do caminho que a companhia tá indo, né, os rumos que as coisas estão indo. E, e essa é a projeção, né, para esse trimestre. Aqui eu tenho uma sazonalidade, né? Então uma análise aqui mais da sazonalidade de cada período. E você também consegue ter uma análise aqui de todo o balanço, né, nesse período. Então, desde 2019 até 2021. Então o custo aqui vem caindo, as despesas também. Enfim, então você consegue, né? O lucro aqui você também consegue enxergar que ele vem diminuindo. Que é o resultado. Não é o lucro e prejuízo do período, tá certo. São vários indicadores aqui que você acaba se perdendo. A receita, né, conforme eu tinha falado, ela vem crescendo, né? Então você também consegue ter essa análise aqui. Aqui o trimestre corrido, né? Então no período de um ano. Então aqui o primeiro trimestre de 2021, segundo de 2021, terceiro de 2021, quarto de 2021 e o primeiro de 2022, né? Então você tem a sequência aqui. Então fica bem claro, né, no período de um ano que a Magazine ela piorou, né? Então ela sai de um 31/3 de 2021 com 258 milhões de lucro. E aí ladeira abaixo, né? Os resultados só pioraram. E agora no 31/3 de 2022 um prejuízo de 161 milhões. Margem caindo, enfim. Os resultados vêm piorando, né? E em contrapartida, né, a receita vem até aumentando, né?
Interessante isso. Aqui é o grau de endividamento da companhia e uma análise mais operacional com os giros do giro do ativo, né? Que consegue medir a eficiência da companhia em relação aos seus ativos. No grau de endividamento, né? Então houve até um aumento, né, da dívida da companhia. Hoje ela está aí com cerca de 203% do seu patrimônio. Então a dívida ela está na casa dos 203% do seu patrimônio. Então é considerado até um valor alto. E ela cresceu, né? De 31 do 3 para cá, ela vem aumentando. Teve até uma queda, mas aumentou, depois caiu, depois subiu, enfim. Aqui no giro de ativos você consegue medir essa eficiência operacional. Então você vê que ela vem caindo. Trinta e um do 3 para 30 do 6 aqui de 2020, ela teve uma queda, mas depois houve uma melhora. E aí depois ele veio ladeira abaixo, né? Tendo uma queda. Então é isso, pessoal. Esse é o dashboard que eu utilizo para fazer a leitura dos balanços. Eu tenho um pacote para análise de uma empresa, né? E também um pacote de 5 empresas. Os valores e o contato eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, se você gostou desse dashboard, entre em contato comigo que vou estar mostrando aí para vocês o nosso pacote, enfim, para que você consiga ter esse dashboard e fazer uma leitura, né, do balanço, uma fácil análise, né? Uma análise aqui de fácil entendimento, os gráficos também, enfim. Ele consegue te mostrar, né, com maior clareza todos os resultados da companhia. Então esse é um balanço atualizado, né, do último resultado da companhia. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e bons investimentos.